Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. No vídeo de hoje vamos de polêmica, né? Vamos de polêmica, tá? Eu sou o Léo, aqui você está no Rascunhos Econômicos, eu sou economista. Eu trato de economia de uma forma que eu acho que você nunca viu aqui no YouTube, não pelo menos em língua portuguesa, que é tratar a economia como uma ciência, tá? Hoje nós vamos fazer uma análise ou um pouco de leitura histórica, né? De como a ilha de... Se eu escrever Manhattan errado, tá? Vocês me desculpem, certo? Como a ilha de Manhattan se desenvolveu com estatismo. Léo, a ilha de Manhattan é uma região de Nova York, né? Da cidade de Nova York, por consequência do estado, né? E é a meca do mercado financeiro mundial, ou seja, é a capital do capitalismo. Não é? Né? É a capital financeira dos Estados Unidos, do Tio Sam? Sim. E o mercado imobiliário, o setor imobiliário de Nova York, né, de Manhattan, se desenvolveu com um estatismo, com dirigismo estatal, leis, né, patrimonialismo, né, simbiose, né, ou relações escusas de políticos e corporações, né, e muito dinheiro público, tá? Qual é o intuito do vídeo de hoje? Bem, nesse vídeo eu vou contar algumas coisas para vocês que vocês provavelmente não sabem. Quando nós ouvimos sobre Nova York, né, The Big Apple, a grande maçã, né, New York City, mais especificamente a ilha de Manhattan, eu acho que é assim que escreve. Gente, se eu escrever errado Manhattan, desculpa, eu vou escrever certo no vídeo, tá? Mas enfim. Manhattan é onde fica Wall Street, né, a bolsa. É onde fica o coração financeiro do mundo. Já podemos dizer que é mais importante, né, que Londres já, né? E hoje não, né, dos anos 2005 para cá, né, Hong Kong, que eu também não sei escrever Hong Kong, e Singapura, que eu acho que é com S, estão tomando o espaço de Nova York, né? New York. Estão tomando o espaço de Nova York para o financeirismo cultural, não, global. Tá? Léo, o que você vai falar no vídeo de hoje? Você já começou e você não está falando nada com nada. Eu quero fazer um vídeo rápido, eu sempre falo isso, mas hoje eu quero fazer um vídeo rápido, até porque é mais um monte de fatos que eu vou jogar aí na cara de vocês, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: Nova York, né, com aqueles prédios lindíssimos em Manhattan, lindíssimos, depende do seu gosto arquitetônico, né, que nós sempre vemos em filmes, né, o coração do capitalismo, né, aqueles escritórios, prédios de escritórios, prédios de escritórios de apartamentos, né, perto do Central Park, aquelas ruas com nome de número, né, e World Trade Center. Eu vou entrar nisso aqui. Gente, cuidado com os comentários quando eu falar das Torres Gêmeas, tá? Eu não quero problema na minha vida. E se vocês começarem a teoria da conspiração, caramba, é bloco, tá? Não quero problema para a minha vida. É o meu lema. I don't want problems to my life. Chamamos um hantirimi kiankimasin. Certo? Eu posso falar em quantas línguas vocês quiserem. Eu não quero problema para a minha vida. Certo? Bem, desculpa. Eu vou tratar sobre o World Trade Center, sobre o Empire State Building, né? Ou como ele foi chamado logo depois da construção, né? Empty State Building, né? E a gente nunca repara, né?
prédio prédio imperial do Estado, ou prédio do Império do Estado, né? Que ele era chamado de prédio vazio do Estado. Bem, vamos tratar de algumas coisas aqui, mas primeiro de tudo, eu vou contar uma empresa que eu acho que ninguém de vocês conhece. A Autoridade Portuária Nova York e Nova Jersey, né? Port Authority. Eu não sei se é New Jersey, New York ou New York, New Jersey. Mas vamos por assim, Nova York, Nova Jersey. É uma empresa estatal. E ela era dona do World Trade Center e continua sendo dona do terreno, né? E do novo prédio, não sei. Bem, enfim. Léo, o que você quer dizer? Quero dizer o seguinte, por que eu tô entrando nesse tema, nessa seara? Porque você quer views. Também. Mas o que eu quero é falar coisas que pouca gente está falando. Não a polêmica pela polêmica, mas é importante, tá? Primeiro de tudo, no Brasil hoje nós temos uma divisão, uma polarização, que vem entrando na academia, por mais que a academia não seja polarizada, a academia em sua maioria de esquerda, do ponto de vista de economia política, mas há uma polarização no grande público, e eu tive essa discussão com muitos professores e colegas, de que se a academia, né, a academia aqui como universidade, deve satisfação ao grande público. Porque a visão do grande público brasileiro é que aqui só tem bicho grilo, né? Porque eu não posso falar, mas é com essa cor, né? Bicho grilo. E carreirista. E pessoas de esquerda, evidentemente, esse tipo de coisa, né? O que uma certa parte do eleitorado brasileiro chama de comunista. Enquanto cidadão de bem é trabalhador, né? Essa é a que paga para trabalhar os impostos, tal. Essa é o arquétipo inconsciente que está na cabeça de todo mundo conscientemente, certo? E a defesa da academia é o seguinte: isso é um trabalho intelectual que deve ser feito e os impostos devem ser pagos, e isso aqui para eles não existem, né? Late como cachorro, anda como cachorro, come como cachorro, mas não é cachorro, tá? Isso aqui não existe, segundo eles. Beleza. Não tem problema nenhum. Certo? Principalmente na academia de economia, né? Vem essas discussões se nós devemos satisfação ao grande público, ao pagador de impostos, ou numa universidade particular, se o programa acadêmico deve ser ligado demais ao mercado do trabalho ou não. Esse tipo de coisa. Tá, Léo, o que você está falando? Você está falando de Nova York? Não, porque, veja, no Brasil há uma interferência muito grande do grande público dentro da academia, e deve ter, eu acho que sim. Eu acho que faz bem, sim, os intelectuais prestarem contas ao resto da população. Que essa parte da população preste contas à outra parte da população, que é a maioria, e que sustenta essa daqui, seja por impostos, seja por mensalidades de universidades públicas, de particulares, né, ou leis de incentivo, o que quer que seja. Mas há um problema muito grande. Quando as pessoas têm uma língua, termos não técnicos, que eles dizem o seguinte: tudo que é intervenção estatal é comunismo. E, ao mesmo ponto, pessoas de esquerda veem qualquer intervenção estatal como benéfica ou como desenvolvimento, né, ou investimento público. Léo, qual é a sua visão? Gente, a intenção pode ser a melhor dos mundos, mas sempre vai dar um negócio chamado como é que é? De corporations, grandes corporações, né? Eu esqueci o nome que eles dizem, corporativismo. Porque cooperativismo no Brasil é uma coisa, né?
Quando as grandes corporações estão juntas, né, o oligopólio, sempre vai ter um movimento oligopolista e uma relação promíscua entre Estado e grandes milionários empresários, que no Brasil a gente chama de patrimonialismo. Ah, Léo, você disse que você não fala de política? Não, eu estou falando dos problemas da intervenção estatal. A intervenção estatal deveria entrar para resolver falhas de mercado. Só que, quando você tem intervenção estatal, num regime democrático, você vai levar isso aqui que vai ser o patrimonialismo. Você pode ter mecanismos de controle, mas quanto pior o background cultural e civilizacional, como o Brasil tem um problema civilizacional, nós levamos ao patrimonialismo, em que nós não temos nem os benefícios da intervenção estatal, nem os benefícios do livre mercado. Tá? Então esse é um problema muito sério. Mas intervenção estatal às vezes é necessária, sim. Uma intervenção estatal muito necessária é quando roubam meu celular e eu posso ligar para a polícia. Isso é uma intervenção estatal muito necessária. Tem outra intervenção estatal que eu gosto muito, se chama passaporte. O Estado brasileiro diz para o Estado francês, o Estado português, de que eu sou eu e eu posso viajar. Eu gosto muito dessa intervenção também. Certo? Vamos lá. Vamos falar sobre Nova York. Vocês já ouviram falar da Port Authority New York, New Jersey? Have you? Já ouviram? Ela foi fundada em 1921. Léo, o que é isso? Ela é a autoridade portuária, que são dois estados, os estados de Nova Jersey e Nova York, né? Você tem aqui a ilha de Manhattan, e aqui é o delta do rio Hudson. E aqui você tem o estado de Nova Jersey, e aqui é o estado de Nova York. A cidade de Nova York fica no estado de Nova York, mas aqui você tem uma... É como se fosse São Paulo Guarulhos, São Paulo Osasco, né? Mas aqui são estados diferentes. Então imaginem que, vamos supor que na divisa do Rio de Janeiro para São Paulo, você tivesse a cidade de São Paulo. Em que Guarulhos já fosse Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, a fronteira ali, esqueci o nome da cidade do Paraguai. Cidade del Este, né? Entre Foz do Iguaçu e Cidade del Este, ali você tem uma conurbação urbana, mas é uma conurbação urbana internacional, né? Ou Santana do Livramento, né? Que é Uruguai, Brasil. Aqui você tem entre estados, que é uma conurbação urbana entre Newark, que eu não sei falar, ali só tem brasileiro, o prefeito era brasileiro, é brasileiro ou era brasileiro, e aqui é a cidade de Nova York. Aqui você tem o rio Hudson, que já é um braço marítimo, né? Ou já tem coisa marítima. E aqui você tem o porto de New York, não sei. E aqui é a pontinha de Manhattan, que é a ilha, né? A Port Authority, ela foi criada como uma estatal, e aí é a lei americana, não sei como é que chama. No Brasil isso aqui seria uma autarquia, né? Autarquia. E ela tem o seu dinheiro vindo de financiamento por títulos próprios, né? Bonds, e taxas portuárias. Só que ao longo do tempo, essa Port Authority começou a construir pontes, porque ela é responsável por essa área. Ela começou a construir pontes, a ponte ou túnel George Washington, alguma coisa assim, e ela começou a receber dinheiro de pedágios e arrendamentos. Por quê? Porque ela construiu também áreas como se fosse o aterro do Flamengo, que você pega uma área de rio ou de mar e você constrói mais terra, né? Então ela virou dona daquela propriedade e ela começou a ganhar muito dinheiro. E isso é 1921. Em 1916, a cidade de Nova York, através da lei de zoneamento Zonin, começou a querer desenvolver Manhattan, que era uma área portuária. Portos trazem muito dinheiro, mas os portos têm um ciclo em que a baixa do porto gera problemas urbanísticos e degradação de capital. Você desvaloriza a área. Então eles já identificaram isso em 1916, o Rio de Janeiro começou a fazer isso em 2010. Né? Eles perceberam isso em 1916 e já vieram com lei municipal, estadual, do conselho, do condado. Os Estados Unidos é um pouco complicado para esse tipo de paralelo, né? Mas em Manhattan começou-se a utilizar a Port Authority New York e New Jersey
para desenvolver a área de Manhattan, a ilha de Manhattan, que é onde fica Wall Street, é onde fica a sede dos maiores bancos do mundo, é onde fica o dinheiro do mundo, é ali, é Nova York. Tá? Em 1920... E aí o que começa é o seguinte. Nessa época, de 1921 até 1900, nós podemos colocar até 1940, 70% de todos os prédios de escritórios de Nova York foram construídos com dinheiro subsidiado de títulos bonds, seja da Port Authority, ou seja da Lei de Incentivos e Edifícios de Escritório. Lei de Incentivos e Edifícios de Escritório. Que eu não sei como é que é em inglês. Act, Office, Incentivation, não sei. Certo? Isso é de 1929, porque também era para trazer dinheiro depois da Grande Depressão. Então foi uma intervenção muito grande da cidade de Nova York para evitar o esvaziamento da cidade de Nova York, né? Da área de Manhattan, justamente por um problema financeiro. Tá? E aí, em 1930, nós temos um cara muito famoso, né? Que é Robert Moses. Moses é Moisés, né? Em inglês e em hebraico também. Não, em hebraico é Moshe. E, bem, mas naquela língua hebraica lá misturada com o alemão em ladino é Moshe, né? Enfim. Tinha uma outra autoridade que foi utilizada também para começar a fazer dinheiro ali em Nova York, que eles fizeram uma ponte, chamava-se Triborough. Essa ponte se fez uma autoridade também, Triborough British Authority, que é uma estatal também. E com o dinheiro dos pedágios e arrendamento de terras que ela construiu e de outras coisas, ela foi colocando dinheiro na prefeitura, então era uma forma de financiar projetos. Um deles era o Lincoln Center. Depois, já na década de 1970, essa Triborough British Authority vai virar a UDC, né? UDC, que é uma união de várias autoridades municipais também para recolher dinheiro e financiar imóveis em Nova York, imóveis comerciais para valorização. Léo, o que você está falando? Bem, o Empire State Building, daquele filme famoso do King Kong sobe lá, os aviãozinhos vêm e matam o tadinho do macaco. O Empire State Building, ele foi financiado com dinheiro de títulos bonds da lei de incentivo. Quer dizer isso, quem comprasse títulos para a construção daquele imóvel não pagaria imposto de renda federal. Principalmente e depois o New Deal colocou dinheiro também no Empire State Building, e o prefeito de Nova York, depois que saiu e deu os incentivos fiscais para o Empire State Building, virou o CEO da empresa que construiu o Empire State Building. 1930. Tá? E depois, com o New Deal, você tem a Public Works Administration, que também faz coleta de fundos para redistribuir para projetos imobiliários em Nova York. Ou seja, toda a construção corporativa em Nova York, em Manhattan, 70% utilizou o dinheiro público até a década de 2000, primeira década de 2000. Seja por incentivo fiscal, seja por aval e mudança de leis de incentivo e uso do solo. Tá? Agora nós vamos tratar de uma coisa, e eu quero muito respeito aí para vocês, sem teoria da conspiração, tá certo? World Trade Center. O World Trade Center foi construído na década de 70 através da lei 421A, que possibilitou regimes fiscais específicos, tanto para subsidiar a construção, como para subsidiar a exploração. O que é exploração? Para pôr eles para alugar, se pagasse o imposto de renda necessário,
não havia incentivo de eu construir. Se eu tenho que pagar 25% de imposto de renda para eu alugar, não compensa para mim alugar. O World Trade Center foi construído pela autoridade portuária Nova York, Nova Jersey. O World Trade Center, aquele das Torres Gêmeas, ele era um prédio público, ou com dinheiro público, de uma agência que não é nem municipal. Essa agência era bi-estadual. Ela é, né, porque ela existe, autorizada pelo Congresso Federal, né, o Congresso dos Estados Unidos. O World Trade Center foi construído ele coletou bilhões de dólares. Ele coletou bilhões de dólares, né? O Empire State Building coletou 11 bilhões de dólares naquela época na PWA, né? Na década de 1930. E o World Trade Center ele coletou bilhões de dólares para a construção e atração de bancos que ali trabalhavam, como na época não era o JP Morgan, era o Morgan Stanley, se eu não me engano, vieram para o World Trade Center, porque e também aquela região ali de Manhattan, você tinha um bairro de cortiços, que era o Rádio Fall, alguma coisa assim, que a lei de public domain, que é interesse público, permitiu a tomada, né, a desapropriação dos terrenos, e a autoridade portuária Nova York, Nova Jersey, construiu o World Trade Center e ainda construiu ali no Rio Hudson uma área de 92 acres que não existia naquele rio e que pertence ao World Trade Center, à autoridade portuária. E de 1970 até 2001, tá, mas aqui, muito respeito, um pouco antes do que aconteceu, a administração era direta. Os inquilinos, e olha, esses inquilinos, eu não estou falando de médico e advogado, profissional liberal, eu estou falando de bancos listados em bolsa, os maiores do mundo, escritórios importantíssimos, a sede de empresas que tem enorme participação no PIB dos Estados Unidos. Os escritórios pertencem a uma empresa estatal, a Autoridade Portuária Nova York, Nova Jersey. Ou seja, o World Trade Center foi construído pelo Estado americano, através da Autoridade Portuária. E, para construir a Autoridade Portuária, se capitalizou através de bondes, que são títulos públicos, mas com um propósito específico, que não pagavam imposto de renda. E nos Estados Unidos o imposto de renda é muito alto. Então veja, Léo, mas isso Manhattan fez porque o poder de atração e de dirigismo estatal do World Trade Center, Empire State Building, Lincoln Center, o Rockefeller, cuja família, né, os Rockefeller, se eu não me engano, a família já foi envolvida no governo de Nova York, já foi prefeito e tal, eles construíram o Rockefeller Center num terreno que foi desapropriado de uma universidade americana que eu esqueci o nome, mas uma universidade famosa. E utilizou PWA, né? Public Works Administration, né? Usou dinheiro e incentivo da Public Works Administration. E através da Urban Development Corporation também. Aí, Léo, o que você está querendo dizer? Que, veja, Nova York, Manhattan, desenvolveu o seu mercado imobiliário através de leis, planejamento e até execução de... no Brasil nós chamaríamos de autarquias.
mas companhias públicas, cujo dinheiro, cujo capital vinha ou de subsídio oneroso ou renúncia fiscal. O que é renúncia fiscal? Quando o título público não paga imposto de renda ou outro imposto que exista para outras pessoas. Por exemplo, no Brasil, se você compra letra de crédito ao agronegócio, você não paga imposto de renda, porque teoricamente é para ficar os juros mais barato para o agricultor do interior do Mato Grosso poder comprar uma Dodge Ram, certo? Bem, não é isso, mas vocês entenderam. Mas sim, porque Dodge Ram dá para entrar nisso aí, porque é equipamento agrícola, tá? Tem que ser a mais caminhão, mas é assim. Para ele poder comprar aquela John Deere bonita, que ele gosta de se exibir, ele pode usar a lei de crédito do agronegócio. Agora, um empresário que tem mais funcionário, com uma fazenda no Mato Grosso, que tem 50, 60 funcionários, ele vai para descontar um título de duplicata, ele paga 12% ao mês. E esses bonitão do agronegócio paga 10% ao ano. Bem, enfim. Através de renúncia fiscal, que é o subsídio, que é renúncia fiscal, você tem o subsídio oneroso. O que é o subsídio oneroso? Eles pagam uma parte do empreendimento. O subsídio oneroso, através de uma parte, é ceder o terreno, que é o Rockefeller Center, a Rockefeller Foundation, o Empire State Building foi assim também. E tem uma outra coisa da autoridade pública, né, municipal, que é desapropriação e mudança do que no Brasil a gente chama de plano diretor. Ah, Léo, mas é só uma cidade bem administrada. Procurem aí, quando os Rockefeller fizeram a Rockefeller Foundation, um dos irmãos estava na prefeitura. Smith alguma coisa, que era o prefeito de Nova York, ou o presidente da Câmara, porque é meio confuso, né? Porque tem o Consul e o Mayor, né? Mas enfim, vocês olhem lá. Depois que ele dá os incentivos fiscais para o Empire State Building, acaba o mandato dele, ele entra como CEO da empresa construiu o Empire State Building, né? A Port Authority New York e New Jersey era dona do maior prédio em importância comercial do mundo, né? Então, e nós estamos falando do mercado de capitais americano, que os Estados Unidos poderia, em vez de utilizar desenvolvimento estatal, poderiam fazer projetos de capitalização na Bolsa de Nova York. Que é isso? Você vende como empresa pública, você coloca capital privado, através das ações você constrói. Que é o que o Brasil faz hoje. Parceria público-privada, PPP. É o que o Brasil faz. Né? Camargo Correia, Odebrecht Rodovias, Ecovias, todas as empresas, Ecorodovias, né? Todas essas empresas têm capital aberto. Né? É lógico que recebe também BNDES e tal. Eu tô falando tudo a parte legal, tá? Eu não tô acusando ninguém de nada. Mas veja, nos Estados Unidos, você vê uma simbiose, que até eu já sei, né? Você vê uma simbiose entre as autoridades públicas e todo esse esquema para o desenvolvimento do mercado imobiliário americano. Tá? Léo, por que você está falando isso? Isso não é tanta economia. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Procurem aí Public Authority, Port Authority New York e New Jersey. Dê uma procurada aí, PWA, né? Public Work Administration. Procurem a lei de Public Domain dos Estados Unidos. Procurem aí, agora eu já escrevi muito, né? Procurem aí quem ganhou um prédio dos Correios para construir um hotel em Nova York. Ganhou por preço de banana. E a reforma do hotel e a utilização do hotel durante, não sei, acho que 30 anos, não pagaram imposto de renda, e a reforma pôde ser financiada com títulos bond que não pagavam imposto de renda também, tá? É presidente dos Estados Unidos atualmente.
certo? E ganhou de quem? Do Conselho de Nova York. Nova York é uma cidade com elite. Uma elite financeira, imobiliária. Só que veja, quem financia a construção do mercado imobiliário americano, de Nova York, de Manhattan, não é o mercado de capitais. Não são os fundos de pensão. Não são quem compra a ação de bancos, não. Quem financia são as autoridades, que você tem aí a Tribal Road Bridge, você tem a Urban Development Corporation, são autoridades estatais, autarquias, seriam no Brasil autarquias, mas lá é um pouco diferente, que se financiam e aplicam no projeto. E a dívida, veja, se você quer construir o prédio mais alto do mundo em Nova York, o que você poderia fazer? Você poderia coletar o dinheiro no mercado e o risco é seu. Quando você chega e pede para Urban Development Corporation para você construir um prédio em Nova York, ela entra como a sócia, só que o risco é da Urban Development Corporation, porque quem emitiu o bonde foi ela. Então veja, o livre mercado imobiliário nos Estados Unidos não existe ou é uma falha de mercado. Qual é a falha de mercado? A simbiose, a relação promíscua entre Estado e empresários nos Estados Unidos. Léo, você tá falando mal do capitalismo? Não. Isso, pra mim, não é livre mercado. Isso é uma falha de mercado que a sociedade americana que se decida como tem que enfrentar, porque isso é patrimonialismo. É o que o Brasil chama de... É o que o Fal falava no Brasil, né? É o patrimonialismo. Tá? Isso aqui é pra gente perder um pouco... Eu falo muito mal do Brasil, mas isso aqui é pra gente perder um pouco da síndrome vira-lata. Tá? Nos Estados Unidos também, o desenvolvimento americano se deu muito por isso aqui. Tá? Só que veja, lá teve tudo isso aí e eles se desenvolveram, né? Aqui. Certo? Abraço, fique com Deus. Curtam, compartilhem. E se você chegou até o final, põe aí no comentário quem é dono do hotel aí que eu falei. Tá bom? Tchau.